Vamos direto para as notícias? Jair Bolsonaro tem 30 dias para apresentar resultado de testes de coronavírus feitos em março pelo presidente. A determinação é da Câmara dos Deputados e chega um dia depois da Presidência da República decretar sigilo desses exames. Essa decisão atende a um pedido do deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Caso tenha mentido quando disse que os resultados dos testes foram negativos, Bolsonaro pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. Pois é. E de carona na pandemia do coronavírus, a Câmara aprovou ontem a Carteira Verde e Amarela. Esse projeto foi elaborado muito antes da Covid-19, dessa pandemia, e o projeto foi aprovado com promessa de criar novos empregos. Para isso, foram reduzidos encargos de empresas que contratarem jovens de 18 a 29 anos e maiores de 55 anos. A multa do fundo de garantia, no caso de demissão sem justa causa, por exemplo, caiu de 40% para 20%. O secretário de Vigilância em Saúde pediu demissão e iniciou o desmonte do Ministério da Saúde com possibilidade de Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, ser demitido a qualquer momento. O ministro, que voltou a participar da coletiva diária do Ministério da Saúde ontem, disse a colaboradores, logo depois dessa coletiva que a gente acompanha, que ele já estava ciente de que Jair Bolsonaro procura um nome para substituí-lo na pasta. Hoje, pouco antes de formalizar o seu pedido de demissão, o secretário de Vigilância em Saúde, o Wanderson Kleber de Oliveira, mandou uma mensagem à equipe do Ministério informando da sua saída e da possibilidade de que Mandetta seja demitido pelo Twitter. A carta de Wanderson foi publicada com exclusividade pela jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. E a gente vai ver um trechinho agora. Coloca pra gente. Olha só, finalmente chegou o momento da despedida. Ontem tive uma reunião com o ministro e sua saída está programada para as próximas horas ou dias. Infelizmente, não tenho como precisar o momento exato. Pode ser um anúncio respeitoso diretamente para ele, para Mandetta, ou pode ser um tweet. Só Deus para entender o que querem fazer. De qualquer forma, a gestão Mandetta acabou e preciso me preparar para sair junto, pois esse não é um cargo eletivo e só estou nele por decisão do Mandetta. Vou entregar o cargo assim que a decisão sobre o Mandetta for resolvida. Todos estão livres para fazer o que desejarem. Essa foi a carta, então, enviada pelo secretário, que logo depois pediu demissão do Ministério. O mundo ultrapassou hoje a marca de 2 milhões de infectados por coronavírus. O Brasil tem 1.532 mortes confirmadas pela Covid-19. Hoje foi registrada a primeira morte no Tocantins. Ao todo, são 25.262 casos de infecção no país, entre eles os dos governadores do Pará e do Rio de Janeiro, que usaram as redes sociais para informar a população. Quero informar a população paraense e a todos que eu estou com coronavírus. Mas quero, ao mesmo tempo, também tranquilizar. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma. Tenho trabalhado desde sexta-feira de casa. A Daniela e as crianças estão bem. E quero aproveitar para pedir para você. Fique em casa. Este vírus ele é extremamente contagioso. Ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e, graças a Deus, estou me sentindo bem. Continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeira, mantendo as restrições e as recomendações médicas. Você viu, então, os depoimentos de Helder Barbalho, governador do Pará, e também de Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, os dois informando que estão contaminados pelo novo coronavírus. Vamos para os Estados Unidos agora. Donald Trump anunciou que não vai mais colaborar financeiramente com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Todos os países pagam anualmente uma taxa de contribuição à OMS. Trump alega que a organização falhou ao lidar com o coronavírus, que demorou, por exemplo, a declarar a situação de pandemia, o que teria custado, na visão do presidente americano, muitas vidas. Trump também acusou a OMS de ser pró-China.
Ao mesmo tempo que tirou dinheiro da OMS, o Trump mandou que o Tesouro Americano imprima o seu nome nos cheques que serão entregues durante a pandemia para auxiliar trabalhadores informais. Pois é, esses cheques serão distribuídos agora para a população com a assinatura de Donald Trump, com o nome dele impresso nos cheques. Sobre tudo isso, conversamos agora com o jornalista Fernando Brito. Oi, Fernando. Oi, Thalita. Então, nós estamos naquela situação de que, como resumiu o secretário de Vigilância Sanitária, a gestão Mandetta acabou. De fato, a gestão Mandetta era um desses casamentos não resolvidos, né, onde os dois cônjuges, ou cônjas, como prefere o Sérgio Moro, já ficavam em lados opostos, já viviam em conflito permanente. Né. Era previsível que isso acontecesse e não haveria nenhum problema que o presidente exercesse o seu poder de trocar o ministro da Saúde se nós estivéssemos em condições normais. Mas nós estamos no meio de uma operação em que, apesar de todas as falhas que Mandetta teve na gestão do Ministério, a começar pelo início, quando nós não tínhamos pandemia e que ele não fez nenhuma tratativa, nenhum programa, nenhuma pressão para ampliar o SUS, ao contrário, ele foi depenando o SUS, mas apesar de todas essas falhas, inclusive no processo de testagem, que eu vou me referir logo em seguida, ele ainda era a certeza de alguém com um mínimo de princípios profissionais e éticos na gestão dessa crise. O que vem agora a gente não sabe. A gente não sabe o nome de quem vai substituir Luiz Henrique Mandetta nessa posição. Agora, a gente já sabe uma coisa. Quem aceitar ocupar o Ministério da Saúde debaixo do tacão de um presidente, convida a população para ir para a rua, se contaminar, morrer, em troca de uma suposta recuperação mais rápida da economia, que ainda assim não vai acontecer, é uma pessoa cujo caráter já tem, desde o nascedouro, nascedouro político, ela tem uma marca muito ruim. O desmonte das equipes, se não for total, será em grande escala, o próprio Wanderson disse, cada um segue o caminho que desejar, e nós estamos com um carro que já rateava, tirando peças e tendo que enfrentar uma estrada que vai durar meses. Então, o efeito disso para o Brasil é simplesmente agravar o desastre. Agravar o desastre porque o desastre já existe. Ontem eu publiquei no blog os números de testagem em Nova York, no estado de Nova York e na cidade de Nova York. No total, eles testaram, para uma população de 20 milhões de habitantes, testaram 500 mil pessoas. Perdão. Portanto, eles testaram 5% da população. Aqui, em 210 milhões de brasileiros, nós testamos 63 mil pessoas. É 0,25% da população brasileira. Os resultados lá apontaram uma incidência do coronavírus espantosa. Na cidade de Nova York, nada menos do que 50% dos casos apresentaram resultado positivo. Isso é, de cada 2 pessoas que foram testadas, uma era portadora do coronavírus. E a gente sabe que dessa quantidade de pessoas portadoras do coronavírus, pelo menos 20% vão desenvolver sintomas e pelo menos 5% vão se tornar casos graves, intensivos, que exigem suporte respiratório, UTI, e tudo o que lá existe, porque o dinheiro existe, e aqui não existe, porque o dinheiro sumiu do SUS há muito tempo. Desde a emenda do teto, o SUS tem tido dificuldade, e muito mais ainda os estados em crise, em equipar os hospitais com essas instalações que são elas todas muito caras. Então, os poucos investimentos que tivemos foram em instalações mais simples. O resultado é que o colapso do sistema de saúde não vai acontecer, ele já está acontecendo. Nós não vamos entrar na semana que vem sem cenas dantescas, eu diria cenas equatorianas, de falta de atendimento, de falta de capacidade, até mesmo de ir buscar as pessoas que estão apresentando sinais graves do coronavírus dentro das suas casas. Isso não é terrorismo, lamentavelmente, principalmente porque todos nós é que somos as vítimas desse processo. Mas acho que o país entrou num outro processo de colapso, o processo de colapso das suas estruturas de mando.
O governo Bolsonaro ele está se dissolvendo. Ele perdeu o pouco apoio político que tinha no parlamento. A gente vê que não passa absolutamente nada parecido com o que o Bolsonaro propõe dentro do Congresso. Eles já entraram numa rota de colisão, dizendo que há um golpismo, há um aproveitamento, há tentativas de sangrar os cofres do governo federal, e assim, ainda assim a Câmara e o Senado não seguem as pressões de Bolsonaro. Bolsonaro entrou num processo de bloqueio no Legislativo. Nada que ele fizer vai passar pelo crivo do Supremo Tribunal. E ainda mais, Bolsonaro entrou num processo de esvaziamento naqueles núcleos de classe média feroz que sustentaram a sua eleição. O que resta para ele são núcleos fanatizados, enlouquecidos, perigosos, que chegam, como a gente viu em diversas cenas, a dizer que o coronavírus não existe, que isso é uma invenção dos chineses, da Globo comunista, do Dória comunista, do Papa comunista, enfim. Essa conversa, em pleno século XXI, não convence ninguém. Há ainda uma outra coisa que se assemelha ao que você narrou, do Trump mandar imprimir o cheque. Aliás, uma atitude horrorosa, né? Quer dizer, você fazer questão de botar o seu nomezinho ali, como se você estivesse dando um vale miséria para os desvalidos norte-americanos, mandou botar o seu nome no cheque. Não tenha dúvida que a ideia do Bolsonaro também será essa. Ele acabou de inventar um sistema que vai ser aquilo que ele condenava no Bolsa Família, só que 20 ou 30 vezes maior, porque só um louco pode imaginar que Bolsonaro vai, daqui a 2 ou 3 meses, tirar os R$600 que as pessoas estão recebendo, com ou sem epidemia. Com ou sem epidemia. Isso vai se transformar num sorvedouro de recursos públicos que vai lançar o país num processo de loucura fiscal. Não vão ter recursos para fazer isso, o país vai se endividar, eles vão torrar a bacia das almas, o que restou de patrimônio público, entregar concessões, vão fazer o diabo para sustentar isso, sem até um mínimo de prudência. Então, não há dúvida que isso vai caminhar para um confronto institucional. Quando vai ser? Depende de quanto a pandemia durar. Porque a pandemia representou uma trégua. Aliás, representou mesmo. Você pega ali todas as situações, a situação lá no Iêmen, a situação na Síria, etc. Houve uma trégua forçada das guerras. A guerra política também entrou em trégua forçada. Então, acho que quando terminar esse processo todo, nós vamos ter conflitos institucionais da maior gravidade, Sobre essa questão que você colocou da Câmara, a gente não entende esse prazo de 30 dias, na medida, inclusive, que o teste já foi realizado há quase isso para trás. Mas eu acho que não é o teste essencial, não. E também não depende que o Bolsonaro mentiu ou não mentiu para se abrir crime de responsabilidade, porque ele tem um leque de crimes de responsabilidade já praticados. Eu só lamento que não tenha sido um teste de sanidade mental o que tenha sido pedido pela Câmara ao presidente da República, porque nesse eu tenho certeza que ele ia testar positivo. Fernando, a informação que roda agora é de que Bolsonaro estaria procurando um substituto para Mandetta entre médicos de São Paulo, até como uma forma de confrontar João Dória, governador de São Paulo. Isso nos traz um único alento de que talvez Osmar Terra não vá para essa função, não seja o próximo ministro da Saúde. Olha, ele pode até ser por falta de quem tope, entendeu? Porque você sabe que também na área médica, essas projeções, elas depois se transmutam em propaganda, em conceituação pública, enfim, isso tudo vai terminar lá no preço da consulta, né? Então, a gente tem que ter isso em conta, né? Eu sou dos velhos tempos, eu sou do tempo que o Pasquim, o velho Pasquim do Rio de Janeiro, fez uma capa muito famosa sobre a máfia de branco. Então, eu não esqueço que isso existe, apesar de respeitar a ciência médica e a corporação. Então, eu acho que se tornou a tal ponto enlouquecida a pregação do presidente por um genocídio, pela atitude deslocada de mandar a população sair à rua contra a opinião do mundo inteiro, dos 212 países onde a infecção está instalada. Eu acho que isso pode refrear
o impulso, a ambição de medalhões médicos que eventualmente pudessem ocupar o cargo de ministro e, portanto, fazer o Bolsonaro optar pela chamada prata da casa, que nesse momento é a lama da casa, o ex-ministro Osmar Terra, que não se perca pela substância que gera a lama da qual me referi, e o contra-almirante, me foge o nome dele agora, que preside a Anvisa. Não sei se você reparou que nas aparições públicas do presidente ele não usa o colete do SUS, ele usa o colete da Anvisa. Então, eu acho que a gente tem que ter muita prudência nesse negócio. Não está fácil para ele achar o substituto, porque senão o Mandetta já tinha voltado para o Mato Grosso do Sul, ou talvez para integrar a equipe do Dória em São Paulo, uma sinalização de que há uma aliança política encaminhada entre Dória e o DEM. Mas é melhor ter cuidado, não fazer acusações, esperar os fatos, e eles vão se precipitar, os fatos vão se precipitar, porque a represa de casos que ficou, e a represa de mortes também, que ficou na conta do Ministério da Saúde pela falta de testes, é imensa. No boletim epidemiológico número 11, divulgado no dia 11 de abril, o Brasil registrava alguma coisa perto de 32, 33 mil mortes, internações por síndrome aguda respiratória grave. Essa síndrome pode ser provocada por algum vírus gripal, como influenza A, influenza B, outros vírus e coronavírus. Ela vinha num patamar de centenas e foi se agravando semana após semana até chegar a dezenas de milhares. Nessas últimas semanas, os casos somados, que não têm origem definida, são 28 mil, dos quais a gente sabe que um bom número evoluiu, como dizem os médicos, a óbito. Então, há um depósito de mortos, um depósito de contaminados, que a testagem que está engarrafada, atrasada, postergada, vai começar a jogar nas estatísticas oficiais. Não tem jeito, isso vai acontecer. Tá? Então, nós talvez tenhamos a impressão de que o surto começou a se agravar agora, quando, na verdade, ele já vem se agravando e apenas nós não sabemos, porque o Brasil, na falta de testes, não adotou o diagnóstico clínico como numerador dessas incidências. Ontem aconteceu em Nova York uma mudança drástica de números, porque eles passaram a aceitar o diagnóstico clínico quando não tinha havido teste, e mesmo com 500 mil de testes, e com isso acrescentaram 1.600 mortes ao seu total. Hoje, houve casos também na França. A França hoje, por exemplo, está chegando a 1.500 mortes, porque resolveu considerar as mortes acontecidas dentro de asilos e casas de repouso, fora dos hospitais, que ela não estava contando. Só isso aí representou um acréscimo de mais de 1.000 mortes que estavam fora da contabilidade oficial. No nosso caso aqui, o que está fora da contabilidade oficial soma certamente dezenas de milhares de casos e talvez muito mais do que 2 ou 3 mil mortes. Certamente. Fernando, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Até logo. Boa sorte para todos nós. Isso. Obrigada. Até.